Voltamos ao último bloco do Band Entrevista desta semana aqui na TV Band Vale. A gente está falando com a Renata, que é a técnica do Diese que está sendo instalado aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, uma sede regional do Diese, que a gente tanto escuta falar na política, na economia nacional, agora ele vem para a região. A gente conversava durante o intervalo que há poucos dados do emprego da região perante do que se tem do Brasil, inclusive um mapeamento do emprego formal e informal. O Diese vem para tentar corrigir isso ou melhorar isso de alguma forma? Como é que vai ser? Bom, primeiro, esse projeto é um projeto inédito na história do Diese. A unidade de atendimento local, ela não existia até o final do ano passado, e a gente contou com o apoio fundamental do Sindicato Nacional de Ciência e Tecnologia, que representa os trabalhadores do INPE e do CTA, para apoiar a continuidade do Diese na nossa região. Queremos muito e achamos que deve ser feito uma pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana do Vale do Paraíba. Nós não temos um mapeamento da nossa força de trabalho hoje. As Nós pesquisas temos que os dados existem hoje simplesmente são federais, né, do Ministério do Trabalho. Sim, nós temos as pesquisas por amostra de domicílio, que é feita a PNAD contínua. Temos também algumas pesquisas que o Diese faz em algumas regiões metropolitanas. Temos pesquisas que são feitas regionalmente, né, consórcios que atuam, que se unem para fazer pesquisas regionais, mas nós não temos hoje uma pesquisa no Vale do Paraíba. Então, a gente tem 2,5 milhões na população. Aproximadamente. Sim, e nós sabemos, nós conseguimos diagnosticar, localizar onde está hoje cerca de 560 mil trabalhadores e trabalhadoras na nossa região. E tem mais? Tem. Claro que tem, mas não fecha a conta. Não fecha essa conta. E onde estão? Nós não sabemos. Como que Em está... relação ao país, por exemplo, nós somos 2,5 milhões, sabemos onde mais ou menos estão 500 mil, 20% mais ou menos. Sim. No Brasil, o Brasil consegue mapear em que cenário, em que intensidade a localização de sua mão de obra? Mais ou menos na mesma proporção com relação ao mercado formal. Com relação ao mercado formal. Nós temos hoje cerca de nós mapeamos a PNAD, a pesquisa do IBGE, mapeia 105 milhões de trabalhadores em todas as suas localizações. Que trabalha, que não está trabalhando, que gostaria de trabalhar. Que está na informalidade. Que está na informalidade, que está na conta própria. Tudo isso a gente tem, para 200 milhões de habitantes, a gente tem uma força de trabalho em diversas posições de 105 milhões. Então, se a gente transportasse essa proporção aqui para o Vale, a gente tem 2,5 milhões de habitantes, nós sabemos onde está 560 mil, eu acredito que faltaria aí saber em torno de, no mínimo, mais 500 mil trabalhadores, em que situação eles estão hoje. Se estão trabalhando na informalidade, se estão em busca de trabalho, se estão numa situação que é chamada desalento, que a pessoa não procura mais emprego porque não vê mais perspectiva de encontrar. Então, eu suponho que, no mínimo, a gente tem aí mais 500 mil a serem encontrados. E essa pesquisa, para ser feita, ela é necessária o envolvimento dos poderes públicos, das universidades da região. Inclusive, a gente tem universidades na região com longa tradição de pesquisas, que é importante, que não é possível a gente pensar nisso sem esses atores. E o Diese veio para trabalhar. E o próprio Diese, que tem a metodologia já super provada na realidade, já super desenvolvida, e que a gente já fez pesquisas regionais, como no próprio ABC mesmo, que é onde a gente também tem um enraizamento muito forte, muito antigo. Qual a importância de saber o cenário real do emprego na região e em que período vocês esperam ter esses dados? Nós gostaríamos de já estar planejando uma pesquisa. A partir do momento que a gente começa a planejar essa pesquisa, a gente em alguns meses já consegue apresentar dados para a sociedade. A gente precisa apresentar os dados para a sociedade porque hoje a gente vê na televisão, nos jornais do meio-dia, por exemplo, a oferta de vagas no PAT. Os postos de atendimento ao trabalhador ofertam vagas no mercado formal. Esse empregador que vai hoje no PAT, ele tenta fazer o que os aplicativos de relacionamento fazem, ele tenta fazer um match, né, entre a oferta que ele tem de emprego e a demanda do trabalhador pela vaga. Então, isso no mercado formal
pensando só na formalidade, você já tem até alguns mecanismos que você consegue entender. Agora, na informalidade, você não consegue entender. Se você não tem mapeado, você não consegue entender se é o jovem que está fora e quantos são. Quem está batendo no pátio e voltando? Por exemplo, também. Você não consegue entender o perfil da oferta de mão de obra que você tem. A gente consegue entender o perfil da oferta que já está. Aquele que já está no mercado de trabalho, eu tenho o perfil, porque eu consigo enxergar ele através do contrato de trabalho dele. Agora, quem não está, qual é o perfil dessa mão de obra que não está no mercado? Se eu sou um empregador e eu vou ter um grande empreendimento aqui na região, eu preciso ou não preciso saber qual é o perfil da força de trabalho desse local? A gente espera que o Diese responda a essas e outras perguntas o mais rápido possível, que são perguntas importantíssimas e respostas interessantíssimas e necessárias para o desenvolvimento das políticas públicas da região metropolitana. Queria agradecer muito a sua presença, nosso tempo está esgotado. Até uma próxima oportunidade, boa sorte no Diese Regional. Obrigada, passou muito rápido. Eu espero que a gente tenha conseguido dar um pontapé nesse bate-papo sobre o emprego, que com certeza não vai se encerrar aqui. Eu não tenho dúvida que outras oportunidades nós teremos. Elcio Costa, a gente volta na semana que vem. Semana que vem, vamos bater o ponto novamente. Band Entrevista agradece a sua companhia. A gente volta na próxima semana, às 8h30 da manhã do domingo, com reprise logo após o programa Show Business, na madrugada de segunda-feira. Obrigado pela companhia e até lá.